assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Dom Toretto está sendo levado de ônibus para a cadeia. Mas você acha que a turma dele ia deixar isso barato? Nada disso. A Mia, irmã do Dom, e o Brian, agora namorado dela e ex-policial, armam uma emboscada no meio da estrada e viram tudo de cabeça para baixo. Literalmente, eles capotam o ônibus e salvam o Dom, e aí os três precisam fugir de novo. O destino? Brasil. Mais exatamente, o Rio de Janeiro. Chegando por aqui, eles se escondem numa favela e tentam ganhar algum dinheiro com um trampo de roubar carros apreendidos num trem em movimento. Sim, em movimento mesmo. Parece simples? Não é. Tudo dá errado. O Vince, aquele amigo antigo do primeiro filme, chama eles para o serviço, mas no meio da ação, eles descobrem que os carros não são só carros. Tem algo escondido neles, algo que o chefão do crime no Rio, o tal do Hernan Reyes, quer de volta. E adivinha quem é que agora está na mira do cara? Exatamente. Dom, Brian e Mia. Mas não para por aí. Além dos bandidos brasileiros, agora eles também estão sendo caçados por um agente do governo americano chamado Hobbs. O cara é tipo um tanque humano. Não sorri, não brinca e quando ele decide que vai te pegar, bom, é melhor correr. Só que o Hobbs subestimou a galera, porque o Dom não é só força bruta. Ele monta planos, junta gente e, mais importante, a lealdade que o time dele tem é de dar inveja. Eles descobrem que o tal Reyes guarda toda a grana dele, e não é pouca coisa não, num cofre dentro de uma delegacia. Isso mesmo, os caras vão assaltar uma delegacia. Mas para isso, eles precisam reunir um time de elite. Aí entra a galera toda de filmes anteriores. Roman, Taj, Han, Gisele e por aí vai. Cada um com sua habilidade. O Roman fala demais, mas se dá bem na lábia. O Taj manja de tecnologia. A Gisele é fera no disfarce. O Han é rápido e observador. Juntos, eles armam um esquema para roubar o cofre debaixo do nariz da polícia e do próprio Hobbs. Enquanto isso, Mia revela que está grávida. Isso dá uma carga emocional no meio de toda a correria. Dom começa a repensar o que quer da vida, mas não dá tempo para respirar muito não, porque o Hobbs aparece com tudo e consegue capturar eles. Parece o fim, mas aí vem a virada. Quando o comboio que está levando eles é atacado pelos capangas do Reyes, o Hobbs percebe que os verdadeiros vilões são outros e faz uma aliança inesperada com Dom e Brian. Eles planejam um resgate no meio da estrada, daqueles que só eles mesmos conseguiriam executar. Enquanto o ônibus está a caminho do presídio, eles interceptam tudo com carros em alta velocidade e causam um baita acidente. Mas olha só, ninguém morre, o que até é mostrado na TV como uma coincidência milagrosa. Resumo. Dom é libertado e, a partir desse momento, vira fugitivo da justiça novamente, junto com Mia e Brian. Os três então somem do mapa, atravessam fronteiras e acabam vindo parar aonde? No Brasil. Eles chegam no Rio de Janeiro e se escondem numa das favelas, tentando ficar longe dos holofotes, enquanto decidem o que fazer da vida. Mas como estão sem grana e com o FBI caçando eles, precisam de uma forma de conseguir dinheiro rápido. É aí que o Vince, lembra dele? Aquele amigo meio encrenqueio do primeiro filme? Aparece. Ele arruma um trampo para eles, roubar carros apreendidos de um trem em movimento. Essa missão parece coisa de videogame, de tão absurda, mas é justamente o tipo de ação que esse trio curte. A parada toda envolve interceptar um trem que está cruzando o deserto com vários veículos de luxo dentro, entrar nos vagões durante a movimentação e usar um caminhão adaptado para arrancar os carros de dentro um por um. Parece fácil no papel, mas quando o plano começa, tudo sai do controle. Primeiro, o Brian percebe que os caras que estão trabalhando com eles, um grupo meio sombrio contratado por um chefão criminoso, estão interessados em um carro específico. Algo ali cheira a problema, então o Brian começa a investigar e a coisa vai ficando estranha. Logo ele e o Dom descobrem que o esquema era mais sujo do que parecia. Os comparsas, na verdade, queriam matar eles depois do serviço. Mas como o Dom sempre está com os olhos bem abertos, ele percebe a jogada a tempo e começa a brigar com os caras. É pancadaria no meio do deserto com o trem ainda andando. Em uma das cenas mais eletrizantes, Brian e Dom têm que pular com um carro de cima do trem direto para a água, porque a coisa ficou feia e eles estavam sem saída. A explosão vem logo atrás e o carro voa como se fosse uma bala.
Eles sobrevivem por pouco, mas são capturados em seguida pelos capanhas de um tal de Hernan Reyes, o dono do pedaço ali no rio. E quem é esse Reyes? Um empresário poderoso que domina o crime na cidade. Ele é do tipo que manda e desmanda, se esconde atrás de fachada limpa, mas controla a polícia, as ruas e o dinheiro sujo que circula. Quando descobre que Dom e Brian têm um dos carros roubados, ele quer saber o que eles viram. E a gente ainda nem sabe exatamente o que tem de tão especial nesse carro, mas dá para notar que é algo grande, porque Reyes não está disposto a deixar esse mistério barato. Ele interroga, ameaça e até tortura, mas o Dom não se dobra. Os dois conseguem escapar dos homens do Reyes e voltam para a favela, onde reencontram Mia, que também está fugindo e cheia de preocupação. Eles escondem o carro roubado num galpão abandonado e decidem investigar com mais calma. Durante esse tempo, Mia revela uma notícia bomba. Ela está grávida. Isso mexe muito com Brian e principalmente com Dom, que começa a encarar as coisas de outro jeito. Ele sempre viveu no limite, mas agora percebe que a família vai crescer e talvez seja a hora de mudar a forma como encara a vida. Só que eles não têm tempo nem para respirar. Além do Reyes, quem entra na jogada agora é o tal do agente Hobbs, enviado dos Estados Unidos para capturar Dom, Brian e Mia. Ele é tipo um caçador implacável. Trabalha com uma equipe armada até os dentes e usa todo o recurso que tiver para rastrear fugitivos. E não tem moleza com ele não, é pegar ou derrubar. Quando Hobbs desembarca no rio, já deixa claro que não vai voltar para casa sem os três nas algemas. Depois de escaparem por pouco das garras do Reyes e da polícia corrupta, Dom e Brian vão até aquele carro específico que eles conseguiram resgatar do trem e começam a desmontar peça por peça. E aí vem a grande revelação. Dentro do rádio do carro, escondido, tem um chip com todas as informações das operações financeiras do Reyes. Em outras palavras, um mapa completo de onde está guardada toda a grana suja que ele lava por meio de postos e galpões espalhados pelo rio. E olha, não é pouca coisa não, são 100 milhões de dólares. Isso mesmo, 100 milhões. É nesse momento que a cabeça do Dom começa a funcionar de verdade. Ele saca que além de se livrar do Reyes, eles podem fazer isso ficando ricos. Só que não dá para fazer sozinhos. Então o plano é simples, montar um time de verdade, daqueles que não falham. E aí começa a chegar uma galera conhecida de quem já viu os filmes anteriores. Roman Pierce, o boca grande mais engraçado. Ted Parker, o cérebro da tecnologia. Han, o cara observador, tranquilo e muito esperto. Gisele, aqui tem jogo de cintura e habilidades de espionagem. Liu e Santos, os mestres em fazer bagunça controlada. Cada um tem um papel importante no plano que está por vir. Eles se reúnem num esconderijo improvisado e o Dom apresenta a ideia. Vamos roubar o cofre do Reyes, mas não qualquer cofre, o cofre, o único que ele confia e que está guardado dentro de uma delegacia da polícia. A galera até dá uma risadinha no começo, achando que ele tá maluco, mas depois todo mundo topa. Afinal, não é só sobre dinheiro, é sobre derrubar um cara que manda e desmanda, aterrorizando todo mundo. Começa então uma sequência incrível de preparação. Eles estudam o local, fazem planta baixa da delegacia, instalam câmeras escondidas, cronometragem de patrulhas, ensaiam as rotas, testam a força do cofre. Cada detalhe é pensado milimetricamente. Ted até compra um cofre idêntico ao da delegacia, só para que eles possam treinar a abertura. Han e Gui vão seduzir e vigiar seguranças. Léo e Santos criam distrações e sabotam os sistemas. É tipo um filme dentro do filme, um roubo planejado com cada etapa cronometrada. Mas nem tudo são flores. Durante esse tempo, o agente Hobbs e sua equipe estão cada vez mais próximos de encontrar Dom e Brian. Usando tecnologia avançada, rastreamento e informantes, eles vão apertando o cerco. Em uma das cenas, Hobbs invade o esconderijo antigo do grupo e quase pega eles, mas Dom já tinha previsto isso e trocado de base. Só que o jogo vira de vez quando Hobbs realmente consegue rastrear os três e prende todo mundo. Sim, Dom, Brian, Mia e até alguns do time são capturados. É um momento de tensão, porque parece que tudo deu errado, mas aí acontece o que ninguém esperava. No meio do comboio que está levando os prisioneiros, os homens de Reyes aparecem de surpresa e atacam com tudo. Metralhadoras, granadas e perseguição intensa.
Hobbs perde vários homens, inclusive a parceira mais próxima dele, e pela primeira vez ele sente na pele o que é lidar com um inimigo de verdade. Dom, mesmo algemado, ajuda Hobbs a sobreviver ao ataque. E é ali, naquele caos, que o agente Durão muda a sua visão sobre eles. Ele entende que Dom não é o vilão da história. O verdadeiro problema é Hayes, e se quiser justiça, vai ter que se juntar a quem realmente entende de ação. Depois de muita relutância, Hobbs entrega as armas para o Dom e diz: "Vocês têm 24 horas. Depois disso, eu volto a caçar vocês." Chegou o grande dia. Depois de semanas observando, treinando, estudando rotas, entradas, saídas e testando cada mínimo detalhe, o plano do Dom e da equipe está pronto para ser posto em prática. A missão é clara: invadir a delegacia onde está guardado o cofre com os 100 milhões de dólares do Hayes, arrancar ele de lá e fugir com tudo, sem serem mortos ou presos. Fácil? Nem um pouco. O time se divide. Enquanto alguns criam distrações espalhadas pela cidade, os principais, Dom e Brian, se infiltram na delegacia dirigindo 2 carros preparados para força e velocidade. A grande jogada acontece ali. Eles invadem o prédio e amarram o cofre gigante com cabos de aço nos 2 carros, arrancando ele do chão no meio da sala de segurança. É cena de tirar o fôlego. O barulho, a poeira, o pânico nos policiais parece uma explosão de caos orquestrado. E quando o cofre sai rasgando a parede e começa a ser arrastado pela rua, aí começa a perseguição mais insana do filme. Eles saem com o cofre em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. E não é exagero. Poste, carro de polícia, barraca, moto, tudo vai sendo engolido por aquele bloco de metal que pesa toneladas. O cofre bate nos cantos dos prédios, vira carros, derruba placas, e o mais incrível é que Dom e Brian continuam firmes, cada um puxando de um lado, fazendo manobras sincronizadas, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. Claro que a polícia cai matando atrás deles. E não só a polícia. Os homens de Hayes também aparecem com força total para impedir o roubo. Começa então uma corrida desesperada por ruas estreitas, avenidas largas, pontes e becos. Tudo isso com o cofre atrás deles, batendo e rebentando o que encontra pela frente. Enquanto isso, o resto da equipe está espalhada pela cidade cuidando das distrações, sabotando os sistemas de segurança e facilitando a fuga. E Mia, que está grávida, acompanha tudo de longe, na van de apoio, guiando o trajeto pelo rádio. Só que nada sai exatamente como planejado. A polícia fecha as saídas e os caras de Hayes aparecem armados até os dentes. A situação aperta de verdade. É aí que Dom decide fazer uma escolha. Ele manda Brian seguir sozinho com o cofre, enquanto ele fica para trás para distrair os inimigos. Dom bate o carro, gira o cofre em alta velocidade e simplesmente usa ele como uma arma. O cofre vira um projétil gigante, esmagando carros de polícia e jogando os capangas de Hayes para tudo quanto é lado. É uma das cenas mais marcantes do filme, onde o Dom mostra que não se importa de se sacrificar pelo time e principalmente pelo Brian e pela Mia. No meio dessa loucura, Hobbs reaparece. Ele vê tudo o que está acontecendo e percebe que Dom e Brian estão pondo a vida em risco para derrotar o verdadeiro vilão. Então, numa virada surpreendente, Hobbs entra na briga, do lado deles. Ele aparece com o seu jipe blindado e metralhadora pesada e ajuda a derrubar os últimos capangas de Hayes. E é ele mesmo quem dá o golpe final no vilão, matando Hayes e encerrando o reinado de medo que ele espalhava pela cidade. Mas ainda falta um detalhe: o cofre. Quando tudo parece resolvido, Hobbs aparece diante do grupo com a arma na mão e diz que o cofre vai ficar com ele. Só que, quando ele abre, tá vazio. O quê? É aí que vem a grande sacada do filme. Dom e Brian, durante a perseguição, fizeram uma troca de cofres no meio do caminho. Enquanto todos estavam focados na destruição, Ted e Roman trocaram um cofre cheio por um cofre vazio. Genial! E ninguém percebeu. Hobbs até sorri, mesmo irritado. Ele sabe que foi enganado, mas respeita o que Dom e Brian fizeram. Ele diz que vai dar 24 horas de vantagem antes de começar a perseguição de novo. E assim, um por um, os membros da equipe vão embora com a sua parte da grana. Dom Toretto está sendo levado de ônibus para a cadeia. Mas você acha que a turma dele ia deixar isso barato? Nada disso.
A Mia, irmã do Dom, e o Brian, agora namorado dela e ex-policial, armam uma emboscada no meio da estrada e viram tudo de cabeça para baixo. Literalmente, eles capotam o ônibus e salvam o Dom, e aí os três precisam fugir de novo. O destino? Brasil. Mais exatamente, o Rio de Janeiro. Chegando por aqui, eles se escondem numa favela e tentam ganhar algum dinheiro com um trampo de roubar carros apreendidos num trem em movimento. Sim, em movimento mesmo. Parece simples? Não é. Tudo dá errado. O Vince, aquele amigo antigo do primeiro filme, chama eles para o serviço, mas no meio da ação, eles descobrem que os carros não são só carros. Tem algo escondido neles, algo que o chefão do crime no Rio, o tal do Hernan Reyes, quer de volta. E adivinha quem é que agora tá na mira do cara? Exatamente. Dom, Brian e Mia. Mas não para por aí. Além dos bandidos brasileiros, agora eles também estão sendo caçados por um agente do governo americano chamado Hobbs. O cara é tipo um tanque humano. Não sorri, não brinca e quando ele decide que vai te pegar, bom, é melhor correr. Só que o Hobbs subestimou a galera, porque o Dom não é só força bruta. Ele monta planos, junta gente e, mais importante, a lealdade que o time dele tem é de dar inveja. Eles descobrem que o tal Reyes guarda toda a grana dele, e não é pouca coisa não, num cofre dentro de uma delegacia. Isso mesmo, os caras vão assaltar uma delegacia. Mas para isso, eles precisam reunir um time de elite. Aí entra a galera toda de filmes anteriores. Roman, Taj, Han, Gisele e por aí vai. Cada um com sua habilidade. O Roman fala demais, mas se dá bem na lábia. O Taj manja de tecnologia. A Gisele é fera no disfarce. O Han é rápido e observador. Juntos, eles armam um esquema para roubar o cofre debaixo do nariz da polícia e do próprio Hobbs. Enquanto isso, Mia revela que está grávida. Isso dá uma carga emocional no meio de toda a correria. Dom começa a repensar o que quer da vida, mas não dá tempo para respirar muito não, porque o Hobbs aparece com tudo e consegue capturar eles. Parece o fim, mas aí vem a virada. Quando o comboio que está levando eles é atacado pelos capangas do Reyes, o Hobbs percebe que os verdadeiros vilões são outros e faz uma aliança inesperada com Dom e Brian. Eles planejam um resgate no meio da estrada, daqueles que só eles mesmos conseguiriam executar. Enquanto o ônibus está a caminho do presídio, eles interceptam tudo com carros em alta velocidade e causam um baita acidente. Mas olha só, ninguém morre, o que até é mostrado na TV como uma coincidência milagrosa. Resumo. Dom é libertado e, a partir desse momento, vira fugitivo da justiça novamente, junto com Mia e Brian. Os três então somem do mapa, atravessam fronteiras e acabam vindo parar aonde? No Brasil. Eles chegam no Rio de Janeiro e se escondem numa das favelas, tentando ficar longe dos holofotes enquanto decidem o que fazer da vida. Mas como estão sem grana e com o FBI caçando eles, precisam de uma forma de conseguir dinheiro rápido. É aí que o Vince, lembra dele? Aquele amigo meio encrenqueio do primeiro filme? Aparece. Ele arruma um trampo para eles, roubar carros apreendidos de um trem em movimento. Essa missão parece coisa de videogame, de tão absurda, mas é justamente o tipo de ação que esse trio curte. A parada toda envolve interceptar um trem que está cruzando o deserto com vários veículos de luxo dentro, entrar nos vagões durante a movimentação e usar um caminhão adaptado para arrancar os carros de dentro um por um. Parece fácil no papel, mas quando o plano começa, tudo sai do controle. Primeiro, o Brian percebe que os caras que estão trabalhando com eles, um grupo meio sombrio contratado por um chefão criminoso, estão interessados em um carro específico. Algo ali cheira a problema, então o Brian começa a investigar e a coisa vai ficando estranha. Logo ele e o Dom descobrem que o esquema era mais sujo do que parecia. Os comparsas, na verdade, queriam matar eles depois do serviço. Mas como o Dom sempre está com os olhos bem abertos, ele percebe a jogada a tempo e começa a brigar com os caras. É pancadaria no meio do deserto com o trem ainda andando. Em uma das cenas mais eletrizantes, Brian e Dom têm que pular com um carro de cima do trem direto para a água, porque a coisa ficou feia e eles estavam sem saída. A explosão vem logo atrás e o carro voa como se fosse uma bala. Eles sobrevivem por pouco, mas são capturados em seguida pelos capangas de um tal de Hernan Reyes, o dono do pedaço ali no Rio. E quem é esse Reyes? Um empresário poderoso que domina o crime na cidade. Ele é do tipo que manda e desmanda, se esconde atrás de fachada limpa, mas controla a polícia, as ruas e o dinheiro sujo que circula. Quando descobre que Dom e Brian têm um dos carros roubados, ele quer saber o que eles viram.
E a gente ainda nem sabe exatamente o que tem de tão especial nesse carro, mas dá para notar que é algo grande, porque Hayes não está disposto a deixar esse mistério barato. Ele interroga, ameaça e até tortura, mas o Dom não se dobra. Os dois conseguem escapar dos homens do Hayes e voltam para a favela, onde reencontram Mia, que também está fugindo e cheia de preocupação. Eles escondem o carro roubado num galpão abandonado e decidem investigar com mais calma. Durante esse tempo, Mia revela uma notícia bomba. Ela está grávida. Isso mexe muito com Brian e principalmente com Dom, que começa a encarar as coisas de outro jeito. Ele sempre viveu no limite, mas agora percebe que a família vai crescer e talvez seja a hora de mudar a forma como encara a vida. Só que eles não têm tempo nem para respirar. Além do Hayes, quem entra na jogada agora é o tal do agente Hobbs, enviado dos Estados Unidos para capturar Dom, Brian e Mia. Ele é tipo um caçador implacável. Trabalha com uma equipe armada até os dentes e usa todo o recurso que tiver para rastrear fugitivos. E não tem moleza com ele não, é pegar ou derrubar. Quando Hobbs desembarca no rio, já deixa claro que não vai voltar para casa sem os 3 nas algemas. Depois de escaparem por pouco das garras do Hayes e da polícia corrupta, Dom e Brian vão até aquele carro específico que eles conseguiram resgatar do trem e começam a desmontar peça por peça. E aí vem a grande revelação. Dentro do rádio do carro, escondido, tem um chip com todas as informações das operações financeiras do Hayes. Em outras palavras, um mapa completo de onde está guardada toda a grana suja que ele lava por meio de postos e galpões espalhados pelo rio. E olha, não é pouca coisa não, são 100 milhões de dólares. Isso mesmo, 100 milhões. É nesse momento que a cabeça do Dom começa a funcionar de verdade. Ele saca que além de se livrar do Hayes, eles podem fazer isso ficando ricos. Só que não dá para fazer sozinhos. Então o plano é simples. Montar um time de verdade, daqueles que não falham. E aí começa a chegar uma galera conhecida de quem já viu os filmes anteriores. Roman Pierce, o boca grande mais engraçado. Ted Parker, o cérebro da tecnologia. Han, o cara observador, tranquilo e muito esperto. Gisele, a que tem jogo de cintura e habilidades de espionagem. Liu e Santos, os mestres em fazer bagunça controlada. Cada um tem um papel importante no plano que está por vir. Eles se reúnem num esconderijo improvisado e o Dom apresenta a ideia. Vamos roubar o cofre do Hayes, mas não qualquer cofre, o cofre, o único que ele confia e que está guardado dentro de uma delegacia da polícia. A galera até dá uma risadinha no começo, achando que ele tá maluco, mas depois todo mundo topa. Afinal, não é só sobre dinheiro, é sobre derrubar um cara que manda e desmanda, aterrorizando todo mundo. Começa então uma sequência incrível de preparação. Eles estudam o local, fazem planta baixa da delegacia, instalam câmeras escondidas, cronometragem de patrulhas, ensaiam as rotas, testam a força do cofre. Cada detalhe é pensado milimetricamente. Ted até compra um cofre idêntico ao da delegacia, só para que eles possam treinar a abertura. Han e Gui vão seduzir e vigiar seguranças. Léo e Santos criam distrações e sabotam os sistemas. É tipo um filme dentro do filme, um roubo planejado com cada etapa cronometrada. Mas nem tudo são flores. Durante esse tempo, o agente Hobbs e sua equipe estão cada vez mais próximos de encontrar Dom e Brian. Usando tecnologia avançada, rastreamento e informantes, eles vão apertando o cerco. Em uma das cenas, Hobbs invade o esconderijo antigo do grupo e quase pega eles, mas Dom já tinha previsto isso e trocado de base. Só que o jogo vira de vez quando Hobbs realmente consegue rastrear os 3 e prende todo mundo. Sim, Dom, Brian, Mia e até alguns do time são capturados. É um momento de tensão, porque parece que tudo deu errado, mas aí acontece o que ninguém esperava. No meio do comboio que está levando os prisioneiros, os homens de Hayes aparecem de surpresa e atacam com tudo. Metralhadoras, granadas e perseguição intensa. Hobbs perde vários homens, inclusive a parceira mais próxima dele, e pela primeira vez ele sente na pele o que é lidar com um inimigo de verdade. Dom, mesmo algemado, ajuda Hobbs a sobreviver ao ataque. E é ali, naquele caos, que o agente Durão muda sua visão sobre eles. Ele entende que Dom não é o vilão da história. O verdadeiro problema é Hayes, e se quiser justiça, vai ter que se juntar a quem realmente entende de ação.
Depois de muita relutância, Hobbs entrega as armas para o Dom e diz: "Vocês têm 24 horas. Depois disso, eu volto a caçar vocês." Chegou o grande dia. Depois de semanas observando, treinando, estudando rotas, entradas, saídas e testando cada mínimo detalhe, o plano do Dom e da equipe está pronto para ser posto em prática. A missão é clara: invadir a delegacia onde está guardado o cofre com os 100 milhões de dólares do Hayes, arrancar ele de lá e fugir com tudo, sem serem mortos ou presos. Fácil. Nem um pouco. O time se divide. Enquanto alguns criam distrações espalhadas pela cidade, os principais, Dom e Brian, se infiltram na delegacia dirigindo 2 carros preparados para força e velocidade. A grande jogada acontece ali. Eles invadem o prédio e amarram o cofre gigante com cabos de aço nos 2 carros, arrancando ele do chão no meio da sala de segurança. É cena de tirar o fôlego. O barulho, a poeira, o pânico nos policiais parece uma explosão de caos orquestrado. E quando o cofre sai rasgando a parede e começa a ser arrastado pela rua, aí começa a perseguição mais insana do filme. Eles saem com o cofre em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. E não é exagero. Poste, carro de polícia, barraca, moto, tudo vai sendo engolido por aquele bloco de metal que pesa toneladas. O cofre bate nos cantos dos prédios, vira carros, derruba placas e o mais incrível é que Dom e Brian continuam firmes, cada um puxando de um lado, fazendo manobras sincronizadas, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. Claro que a polícia cai matando atrás deles. E não só a polícia, os homens de Hayes também aparecem com força total para impedir o roubo. Começa então uma corrida desesperada por ruas estreitas, avenidas largas, pontes e becos. Tudo isso com o cofre atrás deles, batendo e rebentando o que encontra pela frente. Enquanto isso, o resto da equipe está espalhada pela cidade cuidando das distrações, sabotando os sistemas de segurança e facilitando a fuga. E Mia, que está grávida, acompanha tudo de longe, na van de apoio, guiando o trajeto pelo rádio. Só que nada sai exatamente como planejado. A polícia fecha as saídas e os caras de Hayes aparecem armados até os dentes. A situação aperta de verdade. É aí que Dom decide fazer uma escolha. Ele manda Brian seguir sozinho com o cofre, enquanto ele fica para trás para distrair os inimigos. Dom bate o carro, gira o cofre em alta velocidade e simplesmente usa ele como uma arma. O cofre vira um projétil gigante, esmagando carros de polícia e jogando os capangas de Hayes para tudo quanto é lado. É uma das cenas mais marcantes do filme, onde o Dom mostra que não se importa de se sacrificar pelo time e principalmente pelo Brian e pela Mia. No meio dessa loucura, Hobbs reaparece. Ele vê tudo o que está acontecendo e percebe que Dom e Brian estão pondo a vida em risco para derrotar o verdadeiro vilão. Então, numa virada surpreendente, Hobbs entra na briga, do lado deles. Ele aparece com o seu jipe blindado e metralhadora pesada e ajuda a derrubar os últimos capangas de Hayes. E é ele mesmo quem dá o golpe final no vilão, matando o Hayes e encerrando o reinado de medo que ele espalhava pela cidade. Mas ainda falta um detalhe: o cofre. Quando tudo parece resolvido, Hobbs aparece diante do grupo com a arma na mão e diz que o cofre vai ficar com ele. Só que, quando ele abre, tá vazio. O quê? É aí que vem a grande sacada do filme. Dom e Brian, durante a perseguição, fizeram uma troca de cofres no meio do caminho. Enquanto todos estavam focados na destruição, Ted e Roman trocaram um cofre cheio por um cofre vazio. Genial! E ninguém percebeu. Hobbs até sorri, mesmo irritado. Ele sabe que foi enganado, mas respeita o que Dom e Brian fizeram. Ele diz que vai dar 24 horas de vantagem antes de começar a perseguição de novo. E assim, um por um, os membros da equipe vão embora com a sua parte da grana. Dom Toretto está sendo levado de ônibus para a cadeia. Mas você acha que a turma dele ia deixar isso barato? Nada disso. A Mia, irmã do Dom, e o Brian, agora namorado dela e ex-policial, armam uma emboscada no meio da estrada e viram tudo de cabeça para baixo. Literalmente, eles capotam o ônibus e salvam o Dom, e aí os 3 precisam fugir de novo. O destino? Brasil. Mais exatamente, o Rio de Janeiro. Chegando por aqui, eles se escondem numa favela e tentam ganhar algum dinheiro com um trampo de roubar carros apreendidos num trem em movimento. Sim, em movimento mesmo.
Parece simples? Não é. Tudo dá errado. O Vince, aquele amigo antigo do primeiro filme, chama eles para o serviço, mas no meio da ação, eles descobrem que os carros não são só carros. Tem algo escondido neles, algo que o chefão do crime no Rio, o tal do Hernan Reyes, quer de volta. E adivinha quem é que agora está na mira do cara? Exatamente. Dom, Brian e Mia. Mas não para por aí. Além dos bandidos brasileiros, agora eles também estão sendo caçados por um agente do governo americano chamado Hobbs. O cara é tipo um tanque humano. Não sorri, não brinca e quando ele decide que vai te pegar, bom, é melhor correr. Só que o Hobbs subestimou a galera, porque o Dom não é só força bruta. Ele monta planos, junta gente e, mais importante, a lealdade que o time dele tem é de dar inveja. Eles descobrem que o tal Reyes guarda toda a grana dele, e não é pouca coisa não, num cofre dentro de uma delegacia. Isso mesmo, os caras vão assaltar uma delegacia. Mas para isso, eles precisam reunir um time de elite. Aí entra a galera toda de filmes anteriores. Roman, Taj, Han, Gisele e por aí vai. Cada um com sua habilidade. O Roman fala demais, mas se dá bem na lábia. O Taj manja de tecnologia. A Gisele é fera no disfarce. O Han é rápido e observador. Juntos, eles armam um esquema para roubar o cofre debaixo do nariz da polícia e do próprio Hobbs. Enquanto isso, Mia revela que está grávida. Isso dá uma carga emocional no meio de toda a correria. Dom começa a repensar o que quer da vida, mas não dá tempo para respirar muito não, porque o Hobbs aparece com tudo e consegue capturar eles. Parece o fim, mas aí vem a virada. Quando o comboio que está levando eles é atacado pelos capangas do Reyes, o Hobbs percebe que os verdadeiros vilões são outros e faz uma aliança inesperada com Dom e Brian. Eles planejam um resgate no meio da estrada, daqueles que só eles mesmos conseguiriam executar. Enquanto o ônibus está a caminho do presídio, eles interceptam tudo com carros em alta velocidade e causam um baita acidente. Mas olha só, ninguém morre, o que até é mostrado na TV como uma coincidência milagrosa. Resumo. Dom é libertado e, a partir desse momento, vira fugitivo da justiça novamente, junto com Mia e Brian. Os três então somem do mapa, atravessam fronteiras e acabam vindo parar aonde? No Brasil. Eles chegam no Rio de Janeiro e se escondem numa das favelas, tentando ficar longe dos holofotes, enquanto decidem o que fazer da vida. Mas como estão sem grana e com o FBI caçando eles, precisam de uma forma de conseguir dinheiro rápido. É aí que o Vince, lembra dele? Aquele amigo meio encrenqueio do primeiro filme? Aparece. Ele arruma um trampo para eles, roubar carros apreendidos de um trem em movimento. Essa missão parece coisa de videogame, de tão absurda, mas é justamente o tipo de ação que esse trio curte. A parada toda envolve interceptar um trem que está cruzando o deserto com vários veículos de luxo dentro, entrar nos vagões durante a movimentação e usar um caminhão adaptado para arrancar os carros de dentro um por um. Parece fácil no papel, mas quando o plano começa, tudo sai do controle. Primeiro, o Brian percebe que os caras que estão trabalhando com eles, um grupo meio sombrio contratado por um chefão criminoso, estão interessados em um carro específico. Algo ali cheira a problema, então o Brian começa a investigar e a coisa vai ficando estranha. Logo ele e o Dom descobrem que o esquema era mais sujo do que parecia. Os comparsas, na verdade, queriam matar eles depois do serviço. Mas como o Dom sempre está com os olhos bem abertos, ele percebe a jogada a tempo e começa a brigar com os caras. É pancadaria no meio do deserto com um trem ainda andando. Em uma das cenas mais eletrizantes, Brian e Dom têm que pular com um carro de cima do trem direto para a água, porque a coisa ficou feia e eles estavam sem saída. A explosão vem logo atrás e o carro voa como se fosse uma bala. Eles sobrevivem por pouco, mas são capturados em seguida pelos capangas de um tal de Hernan Reyes, o dono do pedaço ali no Rio. E quem é esse Reyes? Um empresário poderoso que domina o crime na cidade. Ele é do tipo que manda e desmanda, se esconde atrás de fachada limpa, mas controla a polícia, as ruas e o dinheiro sujo que circula. Quando descobre que Dom e Brian têm um dos carros roubados, ele quer saber o que eles viram. E a gente ainda nem sabe exatamente o que tem de tão especial nesse carro, mas dá para notar que é algo grande, porque Reyes não está disposto a deixar esse mistério barato. Ele interroga, ameaça e até tortura, mas o Dom não se dobra. Os dois conseguem escapar dos homens do Reyes e voltam para a favela, onde reencontram Mia, que também está fugindo e cheia de preocupação. Eles escondem o carro roubado num galpão abandonado e decidem investigar com mais calma.
Durante esse tempo, Mia revela uma notícia bomba. Ela tá grávida. Isso mexe muito com Brian e principalmente com Dom, que começa a encarar as coisas de outro jeito. Ele sempre viveu no limite, mas agora percebe que a família vai crescer e talvez seja a hora de mudar a forma como encara a vida. Só que eles não têm tempo nem para respirar. Além do Reis, quem entra na jogada agora é o tal do agente Hobbs, enviado dos Estados Unidos para capturar Dom, Brian e Mia. Ele é tipo um caçador implacável. Trabalha com uma equipe armada até os dentes e usa todo o recurso que tiver para rastrear fugitivos. E não tem moleza com ele não, é pegar ou derrubar. Quando Hobbs desembarca no rio, já deixa claro que não vai voltar para casa sem os 3 nas algemas. Depois de escaparem por pouco das garras do Reis e da polícia corrupta, Dom e Brian vão até aquele carro específico que eles conseguiram resgatar do trem e começam a desmontar peça por peça. E aí vem a grande revelação. Dentro do rádio do carro, escondido, tem um chip com todas as informações das operações financeiras do Reis. Em outras palavras, um mapa completo de onde está guardada toda a grana suja que ele lava por meio de postos e galpões espalhados pelo rio. E olha, não é pouca coisa não, são 100 milhões de dólares. Isso mesmo, 100 milhões. É nesse momento que a cabeça do Dom começa a funcionar de verdade. Ele saca que além de se livrar do Reis, eles podem fazer isso ficando ricos. Só que não dá para fazer sozinhos. Então o plano é simples, montar um time. Um time de verdade, daqueles que não falham. E aí começa a chegar uma galera conhecida de quem já viu os filmes anteriores. Roman Pierce, o boca grande mais engraçado. Ted Parker, o cérebro da tecnologia. Han, o cara observador, tranquilo e muito esperto. Gisele, aqui tem jogo de cintura e habilidades de espionagem. Liu e Santos, os mestres em fazer bagunça controlada. Cada um tem um papel importante no plano que está por vir. Eles se reúnem num esconderijo improvisado e o Dom apresenta a ideia. Vamos roubar o cofre do Reis, mas não qualquer cofre, o cofre, o único que ele confia e que está guardado dentro de uma delegacia da polícia. A galera até dá uma risadinha no começo, achando que ele tá maluco, mas depois todo mundo topa. Afinal, não é só sobre dinheiro, é sobre derrubar um cara que manda e desmanda, aterrorizando todo mundo. Começa então uma sequência incrível de preparação. Eles estudam o local, fazem planta baixa da delegacia, instalam câmeras escondidas, cronometragem de patrulhas, ensaiam as rotas, testam a força do cofre. Cada detalhe é pensado milimetricamente. Ted até compra um cofre idêntico ao da delegacia, só para que eles possam treinar a abertura. Han e Gui vão seduzir e vigiar seguranças. Léo e Santos criam distrações e sabotam os sistemas. É tipo um filme dentro do filme, um roubo planejado com cada etapa cronometrada. Mas nem tudo são flores. Durante esse tempo, o agente Hobbs e sua equipe estão cada vez mais próximos de encontrar Dom e Brian. Usando tecnologia avançada, rastreamento e informantes, eles vão apertando o cerco. Em uma das cenas, Hobbs invade o esconderijo antigo do grupo e quase pega eles, mas Dom já tinha previsto isso e trocado de base. Só que o jogo vira de vez quando Hobbs realmente consegue rastrear os 3 e prende todo mundo. Sim, Dom, Brian, Mia e até alguns do time são capturados. É um momento de tensão, porque parece que tudo deu errado, mas aí acontece o que ninguém esperava. No meio do comboio que está levando os prisioneiros, os homens de Reis aparecem de surpresa e atacam com tudo. Metralhadoras, granadas e perseguição intensa. Hobbs perde vários homens, inclusive a parceira mais próxima dele, e pela primeira vez ele sente na pele o que é lidar com um inimigo de verdade. Dom, mesmo algemado, ajuda Hobbs a sobreviver ao ataque. E é ali, naquele caos, que o agente Durão muda a sua visão sobre eles. Ele entende que Dom não é o vilão da história. O verdadeiro problema é Reis, e se quiser justiça, vai ter que se juntar a quem realmente entende de ação. Depois de muita relutância, Hobbs entrega as armas para o Dom e diz: "Vocês têm 24 horas. Depois disso, eu volto a caçar vocês." Chegou o grande dia. Depois de semanas observando, treinando, estudando rotas, entradas, saídas e testando cada mínimo detalhe, o plano do Dom e da equipe está pronto para ser posto em prática. A missão é clara:
invadir a delegacia onde está guardado o cofre com os 100 milhões de dólares do Hayes, arrancar ele de lá e fugir com tudo, sem serem mortos ou presos. Fácil. Nem um pouco. O time se divide. Enquanto alguns criam distrações espalhadas pela cidade, os principais, Dom e Brian, se infiltram na delegacia dirigindo 2 carros preparados para força e velocidade. A grande jogada acontece ali. Eles invadem o prédio e amarram o cofre gigante com cabos de aço nos 2 carros, arrancando ele do chão no meio da sala de segurança. É cena de tirar o fôlego. O barulho, a poeira, o pânico nos policiais parece uma explosão de caos orquestrado. E quando o cofre sai rasgando a parede e começa a ser arrastado pela rua, aí começa a perseguição mais insana do filme. Eles saem com o cofre em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. E não é exagero. Poste, carro de polícia, barraca, moto, tudo vai sendo engolido por aquele bloco de metal que pesa toneladas. O cofre bate nos cantos dos prédios, vira carros, derruba placas, e o mais incrível é que Dom e Brian continuam firmes, cada um puxando de um lado, fazendo manobras sincronizadas, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. Claro que a polícia cai matando atrás deles. E não só a polícia, os homens de Hayes também aparecem com força total para impedir o roubo. Começa então uma corrida desesperada por ruas estreitas, avenidas largas, pontes e becos. Tudo isso com o cofre atrás deles, batendo e rebentando o que encontra pela frente. Enquanto isso, o resto da equipe está espalhada pela cidade cuidando das distrações, sabotando os sistemas de segurança e facilitando a fuga. E Mia, que está grávida, acompanha tudo de longe, na van de apoio, guiando o trajeto pelo rádio. Só que nada sai exatamente como planejado. A polícia fecha as saídas e os caras de Hayes aparecem armados até os dentes. A situação aperta de verdade. É aí que Dom decide fazer uma escolha. Ele manda Brian seguir sozinho com o cofre, enquanto ele fica para trás para distrair os inimigos. Dom bate o carro, gira o cofre em alta velocidade e simplesmente usa ele como uma arma. O cofre vira um projétil gigante, esmagando carros de polícia e jogando os capangas de Hayes para tudo quanto é lado. É uma das cenas mais marcantes do filme, onde o Dom mostra que não se importa de se sacrificar pelo time e principalmente pelo Brian e pela Mia. No meio dessa loucura, Hobbs reaparece. Ele vê tudo o que está acontecendo e percebe que Dom e Brian estão pondo a vida em risco para derrotar o verdadeiro vilão. Então, numa virada surpreendente, Hobbs entra na briga, do lado deles. Ele aparece com o seu jipe blindado e metralhadora pesada e ajuda a derrubar os últimos capangas de Hayes. E é ele mesmo quem dá o golpe final no vilão, matando o Hayes e encerrando o reinado de medo que ele espalhava pela cidade. Mas ainda falta um detalhe: o cofre. Quando tudo parece resolvido, Hobbs aparece diante do grupo com a arma na mão e diz que o cofre vai ficar com ele. Só que, quando ele abre, tá vazio. O quê? É aí que vem a grande sacada do filme. Dom e Brian, durante a perseguição, fizeram uma troca de cofres no meio do caminho. Enquanto todos estavam focados na destruição, Ted e Roman trocaram um cofre cheio por um cofre vazio. Genial! E ninguém percebeu. Hobbs até sorri, mesmo irritado. Ele sabe que foi enganado, mas respeita o que Dom e Brian fizeram. Ele diz que vai dar 24 horas de vantagem antes de começar a perseguição de novo. E assim, um por um, os membros da equipe vão embora com a sua parte da grana. Dom Toretto está sendo levado de ônibus para a cadeia. Mas você acha que a turma dele ia deixar isso barato? Nada disso. A Mia, irmã do Dom, e o Brian, agora namorado dela e ex-policial, armam uma emboscada no meio da estrada e viram tudo de cabeça para baixo. Literalmente, eles capotam o ônibus e salvam o Dom, e aí os 3 precisam fugir de novo. O destino? Brasil. Mais exatamente, o Rio de Janeiro. Chegando por aqui, eles se escondem numa favela e tentam ganhar algum dinheiro com um trampo de roubar carros apreendidos num trem em movimento. Sim, em movimento mesmo. Parece simples? Não é. Tudo dá errado. O Vince, aquele amigo antigo do primeiro filme, chama eles para o serviço, mas no meio da ação, eles descobrem que os carros não são só carros. Tem algo escondido neles, algo que o chefão do crime no Rio, o tal do Hernan Reyes, quer de volta. E adivinha quem é que agora está na mira do cara? Exatamente. Dom, Brian e Mia.
Mas não para por aí. Além dos bandidos brasileiros, agora eles também estão sendo caçados por um agente do governo americano chamado Hobbs. O cara é tipo um tanque humano. Não sorri, não brinca e quando ele decide que vai te pegar, bom, é melhor correr. Só que o Hobbs subestimou a galera, porque o Dom não é só força bruta. Ele monta planos, junta gente e, mais importante, a lealdade que o time dele tem é de dar inveja. Eles descobrem que o tal Reyes guarda toda a grana dele, e não é pouca coisa não, num cofre dentro de uma delegacia. Isso mesmo, os caras vão assaltar uma delegacia. Mas para isso, eles precisam reunir um time de elite. Aí entra a galera toda de filmes anteriores. Roman, Taj, Han, Gisele e por aí vai. Cada um com sua habilidade. O Roman fala demais, mas se dá bem na lábia. O Taj manja de tecnologia. A Gisele é fera no disfarce. O Han é rápido e observador. Juntos, eles armam um esquema para roubar o cofre debaixo do nariz da polícia e do próprio Hobbs. Enquanto isso, Mia revela que está grávida. Isso dá uma carga emocional no meio de toda a correria. Dom começa a repensar o que quer da vida, mas não dá tempo para respirar muito não, porque o Hobbs aparece com tudo e consegue capturar eles. Parece o fim, mas aí vem a virada. Quando o comboio que está levando eles é atacado pelos capangas do Reyes, o Hobbs percebe que os verdadeiros vilões são outros e faz uma aliança inesperada com Dom e Brian. Eles planejam um resgate no meio da estrada, daqueles que só eles mesmos conseguiriam executar. Enquanto o ônibus está a caminho do presídio, eles interceptam tudo com carros em alta velocidade e causam um baita acidente. Mas olha só, ninguém morre, o que até é mostrado na TV como uma coincidência milagrosa. Resumo, Dom é libertado e a partir desse momento vira fugitivo da justiça novamente, junto com Mia e Brian. Os três então somem do mapa, atravessam fronteiras e acabam vindo parar aonde? No Brasil. Eles chegam no Rio de Janeiro e se escondem numa das favelas, tentando ficar longe dos holofotes enquanto decidem o que fazer da vida. Mas como estão sem grana e com o FBI caçando eles, precisam de uma forma de conseguir dinheiro rápido. É aí que o Vince, lembra dele? Aquele amigo meio encrenqueio do primeiro filme? Aparece. Ele arruma um trampo para eles, roubar carros apreendidos de um trem em movimento. Essa missão parece coisa de videogame, de tão absurda, mas é justamente o tipo de ação que esse trio curte. A parada toda envolve interceptar um trem que está cruzando o deserto com vários veículos de luxo dentro, entrar nos vagões durante a movimentação e usar um caminhão adaptado para arrancar os carros de dentro um por um. Parece fácil no papel, mas quando o plano começa, tudo sai do controle. Primeiro, o Brian percebe que os caras que estão trabalhando com eles, um grupo meio sombrio contratado por um chefão criminoso, estão interessados em um carro específico. Algo ali cheira a problema, então o Brian começa a investigar e a coisa vai ficando estranha. Logo ele e o Dom descobrem que o esquema era mais sujo do que parecia. Os comparsas, na verdade, queriam matar eles depois do serviço. Mas como o Dom sempre está com os olhos bem abertos, ele percebe a jogada a tempo e começa a brigar com os caras. É pancadaria no meio do deserto com um trem ainda andando. Em uma das cenas mais eletrizantes, Brian e Dom têm que pular com um carro de cima do trem direto para a água, porque a coisa ficou feia e eles estavam sem saída. A explosão vem logo atrás e o carro voa como se fosse uma bala. Eles sobrevivem por pouco, mas são capturados em seguida pelos capangas de um tal de Hernan Reyes, o dono do pedaço ali no Rio. E quem é esse Reyes? Um empresário poderoso que domina o crime na cidade. Ele é do tipo que manda e desmanda, se esconde atrás de fachada limpa, mas controla a polícia, as ruas e o dinheiro sujo que circula. Quando descobre que Dom e Brian têm um dos carros roubados, ele quer saber o que eles viram. E a gente ainda nem sabe exatamente o que tem de tão especial nesse carro, mas dá para notar que é algo grande, porque Reyes não está disposto a deixar esse mistério barato. Ele interroga, ameaça e até tortura, mas o Dom não se dobra. Os dois conseguem escapar dos homens do Reyes e voltam para a favela, onde reencontram Mia, que também está fugindo e cheia de preocupação. Eles escondem o carro roubado num galpão abandonado e decidem investigar com mais calma. Durante esse tempo, Mia revela uma notícia bomba. Ela está grávida. Isso mexe muito com Brian e principalmente com Dom, que começa a encarar as coisas de outro jeito. Ele sempre viveu no limite, mas agora percebe que a família vai crescer e talvez seja a hora de mudar a forma como encara a vida. Só que eles não têm tempo nem para respirar. Além do Reyes, quem entra na jogada agora é o tal do agente Hobbs.
enviado dos Estados Unidos para capturar Dom, Brian e Mia. Ele é tipo um caçador implacável. Trabalha com uma equipe armada até os dentes e usa todo o recurso que tiver para rastrear fugitivos. E não tem moleza com ele não, é pegar ou derrubar. Quando Hobbs desembarca no rio, já deixa claro que não vai voltar para casa sem os 3 nas algemas. Depois de escaparem por pouco das garras do Hayes e da polícia corrupta, Dom e Brian vão até aquele carro específico que eles conseguiram resgatar do trem e começam a desmontar peça por peça. E aí vem a grande revelação. Dentro do rádio do carro, escondido, tem um chip com todas as informações das operações financeiras do Hayes. Em outras palavras, um mapa completo de onde está guardada toda a grana suja que ele lava por meio de postos e galpões espalhados pelo rio. E olha, não é pouca coisa não, são 100 milhões de dólares. Isso mesmo, 100 milhões. É nesse momento que a cabeça do Dom começa a funcionar de verdade. Ele saca que além de se livrar do Hayes, eles podem fazer isso ficando ricos. Só que não dá para fazer sozinhos. Então o plano é simples, montar um time de verdade, daqueles que não falham. E aí começa a chegar uma galera conhecida de quem já viu os filmes anteriores. Roman Pierce, o boca grande mais engraçado. Ted Parker, o cérebro da tecnologia. Han, o cara observador, tranquilo e muito esperto. Gisele, aqui tem jogo de cintura e habilidades de espionagem. Liu e Santos, os mestres em fazer bagunça controlada. Cada um tem um papel importante no plano que está por vir. Eles se reúnem num esconderijo improvisado e o Dom apresenta a ideia. Vamos roubar o cofre do Hayes, mas não qualquer cofre, o cofre, o único que ele confia e que está guardado dentro de uma delegacia da polícia. A galera até dá uma risadinha no começo, achando que ele tá maluco, mas depois todo mundo topa. Afinal, não é só sobre dinheiro, é sobre derrubar um cara que manda e desmanda, aterrorizando todo mundo. Começa então uma sequência incrível de preparação. Eles estudam o local, fazem planta baixa da delegacia, instalam câmeras escondidas, cronometragem de patrulhas, ensaiam as rotas, testam a força do cofre. Cada detalhe é pensado milimetricamente. Ted até compra um cofre idêntico ao da delegacia, só para que eles possam treinar a abertura. Han e Gui vão seduzir e vigiar seguranças. Léo e Santos criam distrações e sabotam os sistemas. É tipo um filme dentro do filme, um roubo planejado com cada etapa cronometrada. Mas nem tudo são flores. Durante esse tempo, o agente Hobbs e sua equipe estão cada vez mais próximos de encontrar Dom e Brian. Usando tecnologia avançada, rastreamento e informantes, eles vão apertando o cerco. Em uma das cenas, Hobbs invade o esconderijo antigo do grupo e quase pega eles, mas Dom já tinha previsto isso e trocado de base. Só que o jogo vira de vez quando Hobbs realmente consegue rastrear os 3 e prende todo mundo. Sim, Dom, Brian, Mia e até alguns do time são capturados. É um momento de tensão, porque parece que tudo deu errado, mas aí acontece o que ninguém esperava. No meio do comboio que está levando os prisioneiros, os homens de Hayes aparecem de surpresa e atacam com tudo. Metralhadoras, granadas e perseguição intensa. Hobbs perde vários homens, inclusive a parceira mais próxima dele, e pela primeira vez ele sente na pele o que é lidar com um inimigo de verdade. Dom, mesmo algemado, ajuda Hobbs a sobreviver ao ataque. E é ali, naquele caos, que o agente Durão muda a sua visão sobre eles. Ele entende que Dom não é o vilão da história. O verdadeiro problema é Hayes, e se quiser justiça, vai ter que se juntar a quem realmente entende de ação. Depois de muita relutância, Hobbs entrega as armas para o Dom e diz: "Vocês têm 24 horas. Depois disso, eu volto a caçar vocês." Chegou o grande dia. Depois de semanas observando, treinando, estudando rotas, entradas, saídas e testando cada mínimo detalhe, o plano do Dom e da equipe está pronto para ser posto em prática. A missão é clara: invadir a delegacia onde está guardado o cofre com os 100 milhões de dólares do Hayes, arrancar ele de lá e fugir com tudo, sem serem mortos ou presos. Fácil. Nem um pouco. O time se divide. Enquanto alguns criam distrações espalhadas pela cidade, os principais, Dom e Brian, se infiltram na delegacia dirigindo 2 carros preparados para força e velocidade. A grande jogada acontece ali.
Eles invadem o prédio e amarram o cofre gigante com cabos de aço nos 2 carros, arrancando ele do chão no meio da sala de segurança. É cena de tirar o fôlego. O barulho, a poeira, o pânico nos policiais parece uma explosão de caos orquestrado. E quando o cofre sai rasgando a parede e começa a ser arrastado pela rua, aí começa a perseguição mais insana do filme. Eles saem com o cofre em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. E não é exagero. Poste, carro de polícia, barraca, moto, tudo vai sendo engolido por aquele bloco de metal que pesa toneladas. O cofre bate nos cantos dos prédios, vira carros, derruba placas, e o mais incrível é que Dom e Brian continuam firmes, cada um puxando de um lado, fazendo manobras sincronizadas, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. Claro que a polícia cai matando atrás deles. E não só a polícia. Os homens de Hayes também aparecem com força total para impedir o roubo. Começa então uma corrida desesperada por ruas estreitas, avenidas largas, pontes e becos. Tudo isso com o cofre atrás deles, batendo e rebentando o que encontra pela frente. Enquanto isso, o resto da equipe está espalhada pela cidade cuidando das distrações, sabotando os sistemas de segurança e facilitando a fuga. E Mia, que está grávida, acompanha tudo de longe, na van de apoio, guiando o trajeto pelo rádio. Só que nada sai exatamente como planejado. A polícia fecha as saídas e os caras de Hayes aparecem armados até os dentes. A situação aperta de verdade. É aí que Dom decide fazer uma escolha. Ele manda Brian seguir sozinho com o cofre, enquanto ele fica para trás para distrair os inimigos. Dom bate o carro, gira o cofre em alta velocidade e simplesmente usa ele como uma arma. O cofre vira um projétil gigante, esmagando carros de polícia e jogando os capangas de Hayes para tudo quanto é lado. É uma das cenas mais marcantes do filme, onde o Dom mostra que não se importa de se sacrificar pelo time, e principalmente pelo Brian e pela Mia. No meio dessa loucura, Hobbs reaparece. Ele vê tudo o que está acontecendo e percebe que Dom e Brian estão pondo a vida em risco para derrotar o verdadeiro vilão. Então, numa virada surpreendente, Hobbs entra na briga, do lado deles. Ele aparece com o seu jipe blindado e metralhadora pesada e ajuda a derrubar os últimos capangas de Hayes. E é ele mesmo quem dá o golpe final no vilão, matando Hayes e encerrando o reinado de medo que ele espalhava pela cidade. Mas ainda falta um detalhe: o cofre. Quando tudo parece resolvido, Hobbs aparece diante do grupo com a arma na mão e diz que o cofre vai ficar com ele. Só que, quando ele abre, tá vazio. O quê? É aí que vem a grande sacada do filme. Dom e Brian, durante a perseguição, fizeram uma troca de cofres no meio do caminho. Enquanto todos estavam focados na destruição, Ted e Roman trocaram um cofre cheio por um cofre vazio. Genial! E ninguém percebeu. Hobbs até sorri, mesmo irritado. Ele sabe que foi enganado, mas respeita o que Dom e Brian fizeram. Ele diz que vai dar 24 horas de vantagem antes de começar a perseguição de novo. E assim, um por um, os membros da equipe vão embora com a sua parte da grana. Dom Toretto está sendo levado de ônibus para a cadeia. Mas você acha que a turma dele ia deixar isso barato? Nada disso. A Mia, irmã do Dom, e o Brian, agora namorado dela e ex-policial, armam uma emboscada no meio da estrada e viram tudo de cabeça para baixo. Literalmente, eles capotam o ônibus e salvam o Dom, e aí os três precisam fugir de novo. O destino? Brasil. Mais exatamente, o Rio de Janeiro. Chegando por aqui, eles se escondem numa favela e tentam ganhar algum dinheiro com um trampo de roubar carros apreendidos num trem em movimento. Sim, em movimento mesmo. Parece simples? Não é. Tudo dá errado. O Vince, aquele amigo antigo do primeiro filme, chama eles para o serviço, mas no meio da ação, eles descobrem que os carros não são só carros. Tem algo escondido neles, algo que o chefão do crime no Rio, o tal do Hernan Reyes, quer de volta. E adivinha quem é que agora tá na mira do cara? Exatamente. Dom, Brian e Mia. Mas não para por aí. Além dos bandidos brasileiros, agora eles também estão sendo caçados por um agente do governo americano chamado Hobbs. O cara é tipo um tanque humano. Não sorri, não brinca e quando ele decide que vai te pegar, bom, é melhor correr. Só que o Hobbs subestimou a galera, porque o Dom não é só força bruta.
Ele monta planos, junta gente e, mais importante, a lealdade que o time dele tem é de dar inveja. Eles descobrem que o tal Reyes guarda toda a grana dele, e não é pouca coisa não, num cofre dentro de uma delegacia. Isso mesmo, os caras vão assaltar uma delegacia. Mas para isso, eles precisam reunir um time de elite. Aí entra a galera toda de filmes anteriores. Roman, Tej, Han, Gisele e por aí vai. Cada um com sua habilidade. O Roman fala demais, mas se dá bem na lábia. O Tej manja de tecnologia. A Gisele é fera no disfarce. O Han é rápido e observador. Juntos, eles armam um esquema para roubar o cofre debaixo do nariz da polícia e do próprio Hobbs. Enquanto isso, Mia revela que está grávida. Isso dá uma carga emocional no meio de toda a correria. Dom começa a repensar o que quer da vida, mas não dá tempo para respirar muito não, porque o Hobbs aparece com tudo e consegue capturar eles. Parece o fim, mas aí vem a virada. Quando o comboio que está levando eles é atacado pelos capangas do Reyes, o Hobbs percebe que os verdadeiros vilões são outros e faz uma aliança inesperada com Dom e Brian. Eles planejam um resgate no meio da estrada, daqueles que só eles mesmos conseguiriam executar. Enquanto o ônibus está a caminho do presídio, eles interceptam tudo com carros em alta velocidade e causam um baita acidente. Mas olha só, ninguém morre, o que até é mostrado na TV como uma coincidência milagrosa. Resumo: Dom é libertado e, a partir desse momento, vira fugitivo da justiça novamente, junto com Mia e Brian. Os três então somem do mapa, atravessam fronteiras e acabam vindo parar aonde? No Brasil. Eles chegam no Rio de Janeiro e se escondem numa das favelas, tentando ficar longe dos holofotes, enquanto decidem o que fazer da vida. Mas como estão sem grana e com o FBI caçando eles, precisam de uma forma de conseguir dinheiro rápido. É aí que o Vince, lembra dele? Aquele amigo meio encrenqueio do primeiro filme? Aparece. Ele arruma um trampo para eles: roubar carros apreendidos de um trem em movimento. Essa missão parece coisa de videogame, de tão absurda, mas é justamente o tipo de ação que esse trio curte. A parada toda envolve interceptar um trem que está cruzando o deserto com vários veículos de luxo dentro, entrar nos vagões durante a movimentação e usar um caminhão adaptado para arrancar os carros de dentro um por um. Parece fácil no papel, mas quando o plano começa, tudo sai do controle. Primeiro, o Brian percebe que os caras que estão trabalhando com eles, um grupo meio sombrio contratado por um chefão criminoso, estão interessados em um carro específico. Algo ali cheira a problema, então o Brian começa a investigar e a coisa vai ficando estranha. Logo, ele e o Dom descobrem que o esquema era mais sujo do que parecia. Os comparsas, na verdade, queriam matar eles depois do serviço. Mas como o Dom sempre está com os olhos bem abertos, ele percebe a jogada a tempo e começa a brigar com os caras. É pancadaria no meio do deserto com o trem ainda andando. Em uma das cenas mais eletrizantes, Brian e Dom têm que pular com um carro de cima do trem direto para a água, porque a coisa ficou feia e eles estavam sem saída. A explosão vem logo atrás e o carro voa como se fosse uma bala. Eles sobrevivem por pouco, mas são capturados em seguida pelos capangas de um tal de Hernan Reyes, o dono do pedaço ali no rio. E quem é esse Reyes? Um empresário poderoso que domina o crime na cidade. Ele é do tipo que manda e desmanda, se esconde atrás de fachada limpa, mas controla a polícia, as ruas e o dinheiro sujo que circula. Quando descobre que Dom e Brian têm um dos carros roubados, ele quer saber o que eles viram. E a gente ainda nem sabe exatamente o que tem de tão especial nesse carro, mas dá para notar que é algo grande, porque Reyes não está disposto a deixar esse mistério barato. Ele interroga, ameaça e até tortura, mas o Dom não se dobra. Os dois conseguem escapar dos homens do Reyes e voltam para a favela, onde reencontram Mia, que também está fugindo e cheia de preocupação. Eles escondem o carro roubado num galpão abandonado e decidem investigar com mais calma. Durante esse tempo, Mia revela uma notícia bomba: ela está grávida. Isso mexe muito com Brian e principalmente com Dom, que começa a encarar as coisas de outro jeito. Ele sempre viveu no limite, mas agora percebe que a família vai crescer e talvez seja a hora de mudar a forma como encara a vida. Só que eles não têm tempo nem para respirar. Além do Reyes, quem entra na jogada agora é o tal do agente Hobbs, enviado dos Estados Unidos para capturar Dom, Brian e Mia. Ele é tipo um caçador implacável. Trabalha com uma equipe armada até os dentes e usa todo o recurso que tiver para rastrear fugitivos. E não tem moleza com ele não, é pegar ou derrubar.
Quando Hobbes desembarca no rio, já deixa claro que não vai voltar para casa sem os 3 nas algemas. Depois de escaparem por pouco das garras do Hayes e da polícia corrupta, Dom e Brian vão até aquele carro específico que eles conseguiram resgatar do trem e começam a desmontar peça por peça. E aí vem a grande revelação. Dentro do rádio do carro, escondido, tem um chip com todas as informações das operações financeiras do Hayes. Em outras palavras, um mapa completo de onde está guardada toda a grana suja que ele lava por meio de postos e galpões espalhados pelo rio. E olha, não é pouca coisa não, são 100 milhões de dólares. Isso mesmo, 100 milhões. É nesse momento que a cabeça do Dom começa a funcionar de verdade. Ele saca que além de se livrar do Hayes, eles podem fazer isso ficando ricos. Só que não dá para fazer sozinhos. Então o plano é simples, montar um time. Um time de verdade, daqueles que não falham. E aí começa a chegar uma galera conhecida de quem já viu os filmes anteriores. Roman Pierce, o boca grande mais engraçado. Ted Parker, o cérebro da tecnologia. Han, o cara observador, tranquilo e muito esperto. Gisele, a que tem jogo de cintura e habilidades de espionagem. Liu e Santos, os mestres em fazer bagunça controlada. Cada um tem um papel importante no plano que está por vir. Eles se reúnem num esconderijo improvisado e o Dom apresenta a ideia. Vamos roubar o cofre do Hayes, mas não qualquer cofre. O cofre, o único que ele confia e que está guardado dentro de uma delegacia da polícia. A galera até dá uma risadinha no começo, achando que ele tá maluco, mas depois todo mundo topa. Afinal, não é só sobre dinheiro, é sobre derrubar um cara que manda e desmanda, aterrorizando todo mundo. Começa então uma sequência incrível de preparação. Eles estudam o local, fazem planta baixa da delegacia, instalam câmeras escondidas, cronometragem de patrulhas, ensaiam as rotas, testam a força do cofre. Cada detalhe é pensado milimetricamente. Ted até compra um cofre idêntico ao da delegacia, só para que eles possam treinar a abertura. Han e Gui vão seduzir e vigiar seguranças. Léo e Santos criam distrações e sabotam os sistemas. É tipo um filme dentro do filme, um roubo planejado com cada etapa cronometrada. Mas nem tudo são flores. Durante esse tempo, o agente Hobbes e sua equipe estão cada vez mais próximos de encontrar Dom e Brian. Usando tecnologia avançada, rastreamento e informantes, eles vão apertando o cerco. Em uma das cenas, Hobbes invade o esconderijo antigo do grupo e quase pega eles, mas Dom já tinha previsto isso e trocado de base. Só que o jogo vira de vez quando Hobbes realmente consegue rastrear os 3 e prende todo mundo. Sim, Dom, Brian, Mia e até alguns do time são capturados. É um momento de tensão, porque parece que tudo deu errado, mas aí acontece o que ninguém esperava. No meio do comboio que está levando os prisioneiros, os homens de Hayes aparecem de surpresa e atacam com tudo. Metralhadoras, granadas e perseguição intensa. Hobbes perde vários homens, inclusive a parceira mais próxima dele, e pela primeira vez ele sente na pele o que é lidar com um inimigo de verdade. Dom, mesmo algemado, ajuda Hobbes a sobreviver ao ataque. E é ali, naquele caos, que o agente Durão muda sua visão sobre eles. Ele entende que Dom não é o vilão da história. O verdadeiro problema é Hayes, e se quiser justiça, vai ter que se juntar a quem realmente entende de ação. Depois de muita relutância, Hobbes entrega as armas para o Dom e diz: "Vocês têm 24 horas. Depois disso, eu volto a caçar vocês." Chegou o grande dia. Depois de semanas observando, treinando, estudando rotas, entradas, saídas e testando cada mínimo detalhe, o plano do Dom e da equipe está pronto para ser posto em prática. A missão é clara: invadir a delegacia onde está guardado o cofre com os 100 milhões de dólares do Hayes, arrancar ele de lá e fugir com tudo, sem serem mortos ou presos. Fácil? Nem um pouco. O time se divide. Enquanto alguns criam distrações espalhadas pela cidade, os principais, Dom e Brian, se infiltram na delegacia dirigindo 2 carros preparados para força e velocidade. A grande jogada acontece ali. Eles invadem o prédio e amarram o cofre gigante com cabos de aço nos 2 carros, arrancando ele do chão no meio da sala de segurança. É cena de tirar o fôlego. O barulho, a poeira, o pânico nos policiais parece uma explosão de caos orquestrado.
E quando o cofre sai rasgando a parede e começa a ser arrastado pela rua, aí começa a perseguição mais insana do filme. Eles saem com o cofre em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. E não é exagero. Poste, carro de polícia, barraca, moto, tudo vai sendo engolido por aquele bloco de metal que pesa toneladas. O cofre bate nos cantos dos prédios, vira carros, derruba placas e o mais incrível é que Dom e Brian continuam firmes, cada um puxando de um lado, fazendo manobras sincronizadas, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. Claro que a polícia cai matando atrás deles. E não só a polícia, os homens de Hayes também aparecem com força total para impedir o roubo. Começa então uma corrida desesperada por ruas estreitas, avenidas largas, pontes e becos. Tudo isso com o cofre atrás deles, batendo e rebentando o que encontra pela frente. Enquanto isso, o resto da equipe está espalhada pela cidade cuidando das distrações, sabotando os sistemas de segurança e facilitando a fuga. E Mia, que está grávida, acompanha tudo de longe, na van de apoio, guiando o trajeto pelo rádio. Só que nada sai exatamente como planejado. A polícia fecha as saídas e os caras de Hayes aparecem armados até os dentes. A situação aperta de verdade. É aí que Dom decide fazer uma escolha. Ele manda Brian seguir sozinho com o cofre, enquanto ele fica para trás para distrair os inimigos. Dom bate o carro, gira o cofre em alta velocidade e simplesmente usa ele como uma arma. O cofre vira um projétil gigante, esmagando carros de polícia e jogando os capangas de Hayes para tudo quanto é lado. É uma das cenas mais marcantes do filme, onde o Dom mostra que não se importa de se sacrificar pelo time e principalmente pelo Brian e pela Mia. No meio dessa loucura, Hobbs reaparece. Ele vê tudo o que está acontecendo e percebe que Dom e Brian estão pondo a vida em risco para derrotar o verdadeiro vilão. Então, numa virada surpreendente, Hobbs entra na briga, do lado deles. Ele aparece com o seu jipe blindado e metralhadora pesada e ajuda a derrubar os últimos capangas de Hayes. E é ele mesmo quem dá o golpe final no vilão, matando o Hayes e encerrando o reinado de medo que ele espalhava pela cidade. Mas ainda falta um detalhe: o cofre. Quando tudo parece resolvido, Hobbs aparece diante do grupo com a arma na mão e diz que o cofre vai ficar com ele. Só que, quando ele abre, tá vazio. O quê? É aí que vem a grande sacada do filme. Dom e Brian, durante a perseguição, fizeram uma troca de cofres no meio do caminho. Enquanto todos estavam focados na destruição, Ted e Roman trocaram um cofre cheio por um cofre vazio. Genial! E ninguém percebeu. Hobbs até sorri, mesmo irritado. Ele sabe que foi enganado, mas respeita o que Dom e Brian fizeram. Ele diz que vai dar 24 horas de vantagem antes de começar a perseguição de novo. E assim, um por um, os membros da equipe vão embora com a sua parte da grana. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.